Hoje é 2 de agosto de 2014 e eu retorno ao bairro Monte Castelo, mais precisamente a rua Caparaó, né? Mais precisamente a rua Caparaó, número 250, onde eu vou conversar com uma senhora chamada Neuza Mendonça. Olha, pelo sobrenome, vocês até suspeitam de com quem eu estou conversando. Eu estou falando aqui com a mãe do ilustríssimo Giovanni Mendonça, Dona Neuza. Dona Neuza, boa tarde. Boa tarde. Dona Neuza, fala pra gente, como é para a senhora ser mãe de um poeta? Eu me sinto muito orgulhosa de ser mãe dele, porque ele para mim é mais do que um poeta. A senhora acha que ele é mais do que um poeta? Uma pessoa que está bem mais do que isso, é um homem que está bem mais do que essa questão de ser poeta. Ele mesmo diz que não se sente poeta. Ele fala assim, eu não sou poeta como os outros, não. Ele é um filho muito amado para mim. Sim. Desde a sua gestação. Isso. Inclusive, a senhora está começando aí. Eu quero primeiro, Dona Neuza, perguntar para a senhora, o sobrenome da senhora é Mendonça. Mendonça. Normal. Mas aí por que a senhora falou para mim um pouquinho, porque a senhora deixou o sobrenome? Do meu pai. A senhora preferiu? Eu chamo Neuza Aparecida Costa Mendonça. O Costa do meu pai, que foi um grande homem. Um homem justo. Sim. Da cidade de Esmeralda. Ah, sim. O pai da senhora residiu em Esmeralda. Eu fui nascida, criada e saí de Esmeralda só quando eu casei. A senhora, quando a senhora casou, a senhora deixou. Então Esmeralda. Deixei. Beleza, bom. Isso. Aí a senhora foi morar onde? Eu fui morar em Belo Horizonte, Betim. Morei em vários bairros e tudo com muita luta com meus filhos. Certo. Falando nisso, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 7. Tem 7 5 filhos homens e 2 filhas mulheres. Certo. Mas eu me considero 8 filhos por causa do meu neto, o João Paulo Mendonça. Porque o João Paulo, desde a gravidez da mãe dele, que eu acompanho, e até hoje, ele com 22 anos de idade, ele é o meu neto mais velho e um neto que eu tenho toda a dedicação. Entendi. Então são a família, 7 irmãos, né? Com ele, eu tenho ele como filho e tenho 7 netos. 7 netos. Perfeito. Dona Neuza, fala pra gente então, como foi a história, de como nasceu o Giovanni Mendonça. Giovanni, desde que eu estava na gestação dele, que eu já sabia o nome que eu ia colocar nele. Você já sabia o nome? Já. Indiferente de ser homem ou mulher, por quê? Porque lá em Esmeralda, quando eu estava no primeiro ano de escola, estudou um rapaz, um menino, né? Que chamava Giovanni. Foi aquela situação que ele morava lá com os avós, morava lá porque onde ele morava não existia escola. A gente se fez amizade e eu gostei muito do nome. Sim. Aí eu passei a fazer um enxoval do Giovanni, bordando as fraldas dele, com um D, que as fraldas eram de pano, né, de amorim branco. Aí eu risquei a letra D em todas as fraldas que eu fiz para o nascimento dele e bordei com uma linha azul, um azul claro. Perfeito. Aí quando foi para o Giovanni nascer, eu estava lá em Esmeralda e lá não teve como fazer meu parto.
eu tenho entrado no trabalho de parto no dia 11, quando foi na madrugada, no dia 12, eu tive de vir para Belo Horizonte, em estrada de chão, eu vim numa rural, Esmeralda, não tinha táxi, não tinha nada. Nada. Era uma rural. Aí chamou o rapaz da rural, me trouxe aqui para a maternidade Odete Valadares, onde eu fiquei pelo SUS, assim, muito desamparada, muito desassistida pelos médicos. E na Esmeralda, todo mundo pedia para que ele nascesse e salvasse pelo menos eu, porque os médicos lá tinham falado que ele não ia salvar. Aí quando foi às 2h a minha irmã veio de Esmeralda, Maria do Socorro, num caminhão de leite. Sim. Que ela chegou e falou com os médicos que não é possível que aquela criança ainda não tinha nascido. Ela era mãe, ainda tinha visto muitas crianças nascer, os filhos dela todos já tinham nascido. Aí os médicos ainda esperou até umas 5h30 da tarde para me levar para o hospital. Perfeito. Aí quando tocou a Ave Maria, no dia 12 de outubro. 12 de outubro. De 1962. 62. Giovanni nasceu. Sim. No horário da Ave Maria. Da Ave Maria. Tocou a Ave Maria e eu lá na sala de parto, escutando o toque da Ave Maria. E ele nasceu, foi tirado como fóssil. Foi cesariano. Entendi. Aí passou aquelas horas tudo ali. Quando foi no outro dia, as pessoas tinham ido lá para me visitar, mas não podia ver ele. Aí foi com um tio do meu marido, chamava José, já faleceu, foi lá no meu quarto despedir de mim e falou, eu não pude ver o menino, porque o menino está na incubadora, então eu vou embora sem ver. Aí foi que eu fui falar o porquê, aí foi que me explicaram que eu só poderia ver ele no outro dia. Eu estava recuperando, assim, ele passou muito da hora de nascer. E nasceu em Belo Horizonte. Odete Valadares. No Odete Valadares. E depois disso vocês foram morar. Eu fui para Esmeralda. A senhora foi morar, ainda morou em Esmeralda. Certo. Morei lá e naquela luta, né? Não tive resguardo, não tive nada. Carregava água na cabeça, fogão de lenha. Agora, a senhora nasceu onde mesmo? Esmeralda. A senhora é esmeraldense. Sou. Nasci num lugar que chama Pastinho. Sim. Perto de um ribeirão. Onde a gente utilizava água para tudo. Para tomar, para lavar roupa, para tomar banho. Perfeito. E lá a senhora conheceu o futuro esposo da senhora também? Exatamente. Foi lá em Esmeralda? Foi. Perfeito. Eu caminhei por pedras no caminho, buscando descobrir onde elas nascem, seguindo a instituição qual me falasse. Cheguei ao fim da estrada no seu ninho. Havia ali um castelo entre a folhagem, de pedras constituído inteirinho, muralhas, uma gruta e um laguinho. Na torre para o céu uma passagem. É a noite entre as estrelas, travadas. Constelações mirantes de prata. As pedras cintilavam cantilenas. As árvores do sítio dão poema. E na casa caipira, lá entre a mata, Giovanni faz poesias de esmeraldas. Ao Rio das Pedras. Sítio de Giovanni Mendonça, Esmeraldas Minerais. 29 de dezembro, 19h30.
Paulo. Dona Neuza, eu queria que a senhora lembrasse um pouquinho a história do seu pai, que tirava água na cisterna e marcava o lugar até onde o Giovanni podia ficar. Esperando. Sim, queria que a senhora falasse um pouquinho. O Giovanni, quando eu fui para Esmeralda para me ganhar a minha segunda filha, Giovanni estava morreu em 68. Giovanni é de 62. Ele... 6 anos, Não, eu já tinha... Eu estava na Esmeralda para me ganhar meu terceiro filho. Terceiro filho. O Giovanni era o primeiro? É o primeiro. Primogênito, senhora? Aí, a água lá da casa da minha mãe era cisterna. Meu pai pegava os baldes e um regador de molhar as plantas, e Giovanni ia segurando a alça do regador de molhar as plantas com meu pai. A hora que chegava lá perto da cisterna bem funda, o pai falava assim: Giovanni, você não sai daqui, você só vem até aqui. Aí ele parava lá. Aí o pai enchia as vasilhas d'água e voltava com ele para encher as vasilhas d'água dentro de casa. Aí quando foi um dia, desceu um trator para o caminho Ribeirão abaixo. O caminho era só de cima. O trator desceu com muita velocidade, muito barulho. Aí ele não podia sair do lugar onde ele estava e ele ficou com medo do trator. Aí ele falou com meu pai assim: vovô, meu oi está com medo. Meu oi está com medo do trator. O olho estava com medo? Estava com medo. Aí, e como é que foi isso? Aí meu pai ficou, né, com essas palavras dele, e todas as vezes que meu pai ia dormir à noite, ele falava assim: agora é hora de eu dormir, porque meu oi está ficando com medo. Esse é um fato engraçado, né? Que deixou. Dona Neuza, acerca do transplante de outro filho da senhora, porque a gente sabe que a história da senhora não cabe naturalmente, a história de nenhuma pessoa cabe numa entrevista. O que a gente está fazendo é só um registro, assim, uma síntese, né, de um pouco da vida da senhora, não cabe tudo numa conversa naturalmente, né? Mas a gente quer saber de alguns fatos, como por exemplo, o transplante que fez um outro filho da senhora. Delvani. Delvani. O nome deles são muito parecidos. Certo. A diferença é só no pingo do i. Entendo. Giovanni chama Giovanni e o outro chama Delvani. Delvani. A senhora podia falar pra gente? O que aconteceu foi o seguinte: toda a vida, minha vida foi de muita luta, muita pobreza, muito sem recurso para nada. Certo. Eu vivi criando esses 7 filhos meus com a misericórdia de Deus. Certo. Aí quando estava na gestação do Delvani, eu fui para a casa da minha mãe para ganhar ele, porque não tinha hospital, não tinha nada. E eu também não tinha com quem deixar meus filhos. Só que eu um farmacêutico lá do bairro Santo André, já tinha previsto o que ia acontecer comigo. Eu estava muito inchada, eu não tinha pré-natal, eu não tinha, bem dizer, nem alimentação. Sei. Foi no mês de janeiro que ele nasceu, então o período que eu fiquei esperando ele, a casa da minha mãe era muita gente. A senhora tinha muitos irmãos? Muito sobrinho. Aquela casa da minha mãe parecia uma rodoviária, era um embarque e desembarque. Entendo. Então, muitas vezes eu dava o alimento para meus filhos, mas eu ia para debaixo de pé de manga. Ficava era comendo manga. Era época de muita manga, né? Certo. Aí quando foi para ele nascer, eu fiquei lá em trabalho de parto no Hospital do Cooperativo Esmeralda, e o médico pediu muitos doadores de sangue para mim. Ele estava precisando para a hora do parto. E assim eu fiquei lá. Ele nasceu muito inchado, menino, sabe? E aí começou a luta dele
porque os médicos não descobriam o problema que ele tinha. Entendo. Quando foi para tratar dele no Hospital da Santa Casa, os médicos queriam internar ele para descobrir a causa dele, da doença dele, porque só tinha suspeita de doença, mas um diagnóstico não tinha. Aí meu marido não deixou eu internar. Aí eu fui trabalhar como servente escolar, aonde tivesse vaga para mim, porque eu não tinha moradia, eu vivia de aluguel, despejada. Entendi. Sabe? Aí aonde surgiu uma vaga que a dona Esmeralda, inspetora de Betim e Contagem tinha, era só em Betim. Mas como eu tinha que sair do barracão onde eu estava lá em Santo André, eu fui morar em Betim. Certo. Aí, esse contexto todo que a senhora está me falando, está envolvido com a questão do transplante? Tá. Certo. Aí quando eu tive direito ao IPSENG, né? Eu internei com ele lá no dia 8 de setembro de 1975 e fiquei morando com ele lá no hospital quase 4 meses, para os médicos descobrirem o problema dele. A senhora ficou no hospital? Fiquei quase 4 meses por lá, deixando os outros filhos. Os outros meninos vivendo. Um daqui, outro dali. Cada um no aí seu jeito. quando fizeram 5 cirurgias nele, mas cirurgias grandes, que duravam até mais de 12 horas, Sim. eu carreguei ele durante 12 anos com uma sonda. Num rim que ele, bem dizer, não existia mais. Aí essa sonda não tinha hora do dia nem da noite para sair e completamente desenganado dos médicos. Para todo lado que levava os médicos, não, a senhora vai ter que conviver com ele, com essa sonda, até quando Deus quiser. Aí o médico dele, o Dr. Valério, que hoje é médico dele até hoje, tem 40 anos que ele é médico dele, estudou uma forma de um medicamento para ele, mas que no Brasil não tinha, era o Rocaltrol, um cálcio. Aí foi testado esse medicamento nele e eu fui, né, procurando todos os recursos que tinha. Várias equipes médicas de outro hospital não pegou o caso dele, porque quando ele passou por essa cirurgia no Hospital da Previdência, o urologista lá, o doutor Davi Abelha, fez uma plástica na bexiga dele para criança de 8 anos. Então, além de ficar 12 anos com a bexiga sem receber urina, ele não urinava. Então a senhora está lutando pelos cadeirantes também. Pelos cadeirantes, pelos idosos, pelas crianças, pelas famílias dos menores infratores, elas precisam de muito apoio. Sim. Estou lutando também pelo descaso que está os ônibus com os idosos, muitas vezes eles não gostam nem de parar. Não são todos motoristas não, mas muitos que tiver só idoso no ponto eles não param. Inclusive o circular 02. Certo. Aqui no Monte Castelo, eles tiveram coragem de pedir na Transpom para tirar o abrigo de pão de ônibus aqui embaixo, sabe? Que estava prejudicando a moradora da casa. E a Transpom veio e tirou, o sede da Transpom tirou. E eu já entrei no Ministério Público para o ponto voltar para o mesmo lugar, que eu acho uma injustiça ficar a gente lá de bengala, idoso, atravessando muitas vezes até a rua para o outro lado, sabe? Para esperar o ônibus do outro lado, para quando o ônibus vier, embarcar. Eles estão em situação de risco. E até hoje o Célio me conhece muito bem, porque ele foi coordenador dos conselhos tutelares na minha época, e eu já falei com ele. E ele está falando comigo que ele vem na minha casa, ele quer me encontrar, me elogiando, mas elogio não fica dentro de mim. O que fizeram então com a mudança de ônibus é uma perversidade com os mais idosos? Com todas. Com todo mundo? Inclusive até com a idosa que mora nos fundos onde era o abrigo, que ela está com 94 anos, e ela gostava de sentar lá no banco,
para poder ficar vendo os passageiros, não passa, conversa. Sim. Agora ela não pode mais. Uhum. Se você quiser ir lá filmar, eu te levo. Nossa, entendo, Sabe? entendo. O SEB da Transpom, sabe? Voltar. Eu falei com ele, ô Sérgio, você tirou o abrigo aqui, veio 2 caminhões multi para tirar. Não sei de toda a situação. Foi retirado. Agora, da mesma forma que você retirou, você volta com ele de novo. Porque eu não vou calar enquanto esse abrigo não voltar para aqui. Entendi. Muito bem. Dona Neuza, mudando um pouquinho o foco dessa conversa que estamos tendo, inclusive eu estou vendo aqui uma foto da senhora com Dom Serafim, não é isso? É. E a senhora tem Quando aqui ele completou 50 anos de 50 anos de bispo. de bispo, de arcebispo. A senhora tem a imagem de João Paulo Santo João Paulo II. Agora ele é II, santo. Santo João João Paulo II. II. E a senhora Nossa tem aqui Senhora. Nossa Senhora de Fátima. É. Isso. Fala para nós. Quando o Giovanni começou a mexer com mais influência, vamos dizer, nesse lado da poesia, né, nesse lado dos poetas, fala sinceramente para nós, o que a senhora achou, dona Neuza, dessa envolvimento? Porque o Giovanni sempre foi, teve empresa, mexeu com a empresa dele aqui, né? E quando ele começou a mexer assim, mais envolvido com a poesia, o que a senhora pensou disso tudo, como mãe? Eu vi que ele estava querendo relatar toda a infância dele, toda a vida dele. Porque quando ele fez aquela poesia Papagaiada, é porque ele passou por uma situação muito difícil com a minha filha Lucilene. Que ela estava, eu morava no grupo, na hora que ela chegou na beirada da cerca, assim, o menino puxou o cerol da linha com o papagaio e cortou o pescoço dela. Então era para ela ter morrido igual um frango, sangrando um frango. E ele que deu todo o socorro para ela. Ele chorava, ele tremia com ela, levou lá para o pronto-socorro de atacar, eles mandaram levar para a Previdência, e lá teve que fazer uma plástica no pescoço dela. Sim. E eu só fui chegar lá no Hospital da Previdência, para tomar as providências, depois que ela estava lá, depois de um bom tempo. Sim, ele fez o Papagaiado, o poema, isso. A linha do papagaio sem serol. Porque ele viveu uma situação muito difícil com a irmã dele, com a Lucilene. Certo. E a partir daí ele começou a envolver-se mais com os trabalhos de poeta, a questão de pacote de pão, certo? A senhora chegou a ver do início, quando ele fez os primeiros pacotes, a senhora chegou a ver, ter acesso a esse... Fui com ele Esmeralda, né? Lá na padaria do Ducão. A senhora foi? O Ducão emocionou muito o dono da padaria. Lá ele forneceu as embalagens. Lá ele viu tirar os pão de queijo enrolado na folha de banana. Então eu fui com ele, eu ajudei ele na divulgação. A senhora ajudou também nisso? Quando ele fez aqui na Casa da Cultura uma exposição, ele não me pediu nada, mas eu tive tempo suficiente para ir em Esmeralda, comprar os pão de queijo assado na folha de banana, pegar essa toalha de linho branca minha aqui, e levar e colocar na mesa. Quando ele chegou lá, ele se surpreendeu. A senhora fez tudo isso? Fiz. Gente, que interessante esse tipo de coisa. Eu não sabia dessa história aí, que a senhora teria feito. Fiz tudo para ele. Aham. E assim, como a senhora vê então, nessas alturas já que ele caminhou com essa ideia, e que essa ideia foi até premiada pelo governo federal como ponto de mídia livre, o Pão e Poesia foi premiado, inclusive com um valor financeiro para custear o projeto. Como é que a senhora avalia isso? Ele tendo começado só com os pacotes, indo daqui e da colar, indo em escolas, como a gente viu, ele indo às escolas sozinho, levando essa ideia. Como a senhora vê, então, o alcance que esse projeto está tendo
não só em Minas Gerais, mas também em outras capitais do Brasil? É um reconhecimento dele, né? Porque para tudo isso, o trabalho dele é muito intenso, né? Ele desdobra, não tem nada que ele faça com facilidade, não. Quando ele ia montar as oficinas, ele ficava aí o dia inteiro organizando as embalagens, né? Os banners, né? Para colocar nas escolas. E as escolas foi... Ah lá, meu filho. Tudo bem. E as escolas foi feita assim... Os pais dos alunos valorizando muito, né? O que os alunos estavam recuperando de autoestima. Sim. Né? Entendo. Então tudo isso foi ele fazendo, né? Foi o esforço dele, né? Sim. E agora, o que a senhora fala aqui para o Giovanni, para deixar como um registro aqui, que todos possam ouvir a mãe falando para o seu filho? Ô, Desi, é muito difícil falar para você que É fácil. Senhora da América Latina, de olhares claridade tão divina, derrama sobre nós a tua graça, é dom total, ensina o povo a não calar a voz, e faça entender o